É, pessoal, o que o torcedor vascaíno menos queria que acontecesse, está acontecendo. O técnico Maurício Barbieri está mantido no comando técnico do Vasco, inclusive já comandou e está comandando nesse momento o treinamento lá no CT Moacir Barbosa, cara. Um absurdo o que a diretoria do Vasco está fazendo com o nosso clube. A permanência do Maurício Barbieri, que chega a ser quase um crime com o torcedor vascaíno. O que a gente está vendo hoje é terra arrasada dentro do Vasco, o Vasco sem comando, o Vasco sem poder interno, o Vasco frágil dentro e fora de campo e com certeza o torcedor já está temendo o pior pela manutenção do técnico Maurício Barbieri e também pelo Paulo Brax continuar como diretor executivo do Vasco, porque é ele que vai ser o responsável para contratar jogadores para tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Vamos falar bastante desse assunto, cara. O que levou o Maurício Barbieri a permanecer no Vasco, o que eles pretendem fazer aí com o técnico Maurício Barbieri. Fique até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu, galera que tá se inscrevendo aí todo dia. Vamos em busca de 200 mil inscritos. A fase não anda nada boa. Queria agradecer a todos vocês vascaínos que sofreram e sofrem todo dia com esse time. Vocês que me acompanham desde o início, passando aí por 2 temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo assim vocês continuam fiéis aqui ao nosso canal, a grande maioria sempre assistindo aqui nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, hoje o Vasco se reapresentou no CT Moacir Barbosa após ser goleado por 4-1 ontem pelo Flamengo. Foi a 4ª derrota seguida e aumentou a pressão enorme no trabalho da comissão técnica do Vasco. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o técnico Maurício Barbieri tem o respaldo aí das 777 Partners e vai continuar no trabalho. Ele vai ser mantido aí como treinador do Vasco, apesar das cobranças externas, o treinador está mantido no departamento de futebol e comanda a atividade que está acontecendo agora, nesse momento, lá no CT Moacir Barbosa. Há relatos que dão conta que o clima no CT é de velório. E o elenco só irá conseguir reverter essa situação trabalhando bastante. O diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e o diretor técnico Abel Braga chegaram pela manhã ao CT Moacir Barbosa. Houve uma reunião tratada como rotineira, apesar de todos estarem consternados com o resultado do clássico. Há uma pressão muito forte por parte dos torcedores. O torcedor vascaíno está protestando aí toda hora nas redes sociais, protestando também na frente de São Januário, querendo a saída tanto do Abel Braga, do Paulo Brax, do CEO Luiz Melo, flamenguista, e também do Maurício Barbieri. Infelizmente, a notícia que a gente tem é da manutenção do treinador. As informações que a gente tem, que é a parte associativa do Vasco, que é 30%, quer mudança imediata dentro do futebol do Vasco, e eles desejam urgentemente a demissão do técnico Maurício Barbieri. Porém, a 777 Partners, que detém 70% aí do futebol do Vasco, mantém o treinador e vai continuar aí com o Maurício Barbieri no comando técnico até meados de julho, que é quando vai abrir a janela de transferências, e o Vasco entende que a equipe será reforçada e que vai prometer aí mais jogadores ao técnico Maurício Barbieri. Além disso, de acordo com o Globoesporte.com, o discurso interno é de confiança que o atual elenco conseguirá reverter essa situação, e uma vez que o grupo demonstrou uma força e competitividade em determinados momentos dessa temporada, o que é uma vergonha para nós torcedores vascaínos. A manutenção do técnico Maurício Barbieri chega a ser uma piada de mau gosto com todos nós torcedores. Quem acompanha o Vasco tem a paixão de torcedor, meu amigo. É deplorável você ler esse tipo de informação, você se deparar com essa informação, cara. Você vê que um treinador que tem o pior aproveitamento da história do Vasco nos pontos corridos no Campeonato Brasileiro vai continuar o trabalho pelo menos por mais um mês. Ele tem mais um mês ainda, garantidos ainda, como treinador do Vasco, até o Vasco contratar reforço. Aí o que me preocupa mais ainda é a manutenção do Paulo Brax, que não tem capacidade de trazer bons jogadores para o Vasco. Ele montou esse elenco, gastou 110 milhões de reais em reforço para o Vasco ser hoje o 19º colocado, com apenas 6 pontos conquistados e uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro. Palmas aí aos envolvidos, palmas aí ao Paulo Brax, ao Johannes Spos, scout da 777 Partners, que também é um dos grandes culpados por isso está acontecendo. Vazou aí que tudo que o Vasco faz passa por esse profissional, ou seja, ele é tão culpado quanto o Paulo Brax. Os dois são os maiores culpados, na minha opinião, nesse momento, pelo Vasco
manter o Maurício Barbieri e pelo Vasco ter contratado esse lixo desse elenco, esse lixo de jogadores que a gente está vendo hoje vestir a camisa do Vasco. É vergonhoso você ver essa atitude da diretoria, uma diretoria omissa, fraca, está cheio de mulambo trabalhando internamente dentro do Vasco, e o que a gente está vendo é o Vasco se afundando a cada dia, é o Vasco voltando a largos passos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não sei você aí de casa, mas, na minha opinião, eu não tenho esperança alguma que o Vasco vai contratar grandes jogadores, meu amigo. Vai vir jogadores aí do nível do Matheus Cocão, maravilhoso Juan Seco, do maravilhoso Pedro Raul, desses jogadores medíocres que estão vestindo a nossa camisa. Vai vir esse tipo de jogador promissor da Argentina, de time pequeno da Argentina, que não tem experiência alguma, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Vai vir esse tipo de reforço. O Vasco precisa praticamente de um time inteiro, meu amigo, e vários desses jogadores têm que sair do Vasco. Poucos jogadores têm que ficar no time do Vasco, principalmente alguns da base. Tem que mandar muitos desses jogadores que são da base, como o caso do Miranda, por exemplo, para outros times, cara. Empresta esses jogadores, porque uma hora ou outra você vai ter que utilizar esses caras no elenco. Sem falar de outros jogadores que sequer deveriam estar vestindo a camisa do Vasco. Como é o caso ontem do Zé Gabriel, que a gente viu em campo, e também do Matheus Cocão. O meio campo do Vasco ontem tinha esses dois jogadores no clássico contra o Flamengo. É um absurdo você ver o elenco que foi montado pelo Paulo Brax. Tenho certeza absoluta que qualquer outro profissional aí no futebol brasileiro teria feito coisa melhor. Até senti saudade de vir de quem, meu amigo? Do Alexandre Pássaro. Eu tenho certeza que aquele cara teria feito coisa muito melhor do que foi feito aí pelo Paulo Brax na montagem desse elenco. Ele já era um profissional fraco pro Vasco naquela época, em 2021, mas eu acredito que ele ainda era melhor do que o Paulo Brax, que é hoje o nosso diretor executivo. Não tem experiência nenhuma, meu amigo. O cara trabalhou no América Mineiro e ficou pouco tempo no Internacional, extremamente criticado pelos torcedores do Colorado. E o cara tá lá, ganha de brinde o presente de tá trabalhando no Vasco hoje, na reestruturação, na famosa reestruturação do Vasco, que nunca tem fim, né? Para muitos aí desses especialistas aí na mídia, sei lá, até mesmo o vascaíno acha que o Vasco precisa de tempo. Quanto mais tempo você acha que o Vasco precisa, meu amigo? Até cair para a segunda divisão, até nunca mais voltar para a primeira divisão, porque o torcedor já conviveu com 5 rebaixamentos, 6 Série Bs nas suas costas, meu amigo. O Vasco jogou uma Série B e não conseguiu subir, teve que jogar no ano seguinte. Você acha que o torcedor tem paciência? Você acha mesmo que o torcedor tem cabeça para esperar o Vasco sair da zona do rebaixamento? O torcedor tá de saco cheio, o torcedor vascaíno tá cansado de ser motivo de chacota, vendo o nosso maior rival ganhar inúmeras Libertadores seguidas, vendo o nosso maior rival ganhando o Campeonato Brasileiro todo ano, Copa do Brasil, e o Vasco afundado na Série B, o Vasco atolado mais uma vez em péssima gestão e caminhando a largos passos para voltar de novo para a segunda divisão, porque tá difícil, é difícil confiar que esse trabalho vai dar certo. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre a permanência do Maurício Barbieri, que vai ser o técnico do Vasco, pelo menos até julho, quando vir uns reforços. Nesse período, o Vasco vai pegar o Internacional fora de casa, Goiás e Cuiabá em São Januário, vai sair, entre aspas, para enfrentar o Botafogo, que é o jogo no Rio de Janeiro, mas o mando é do Botafogo. Mais um clássico aí no Brasileirão e volta a jogar em São Januário contra o Cruzeiro. Esses são 5 jogos até chegar julho, até o mês de julho, no início do mês de julho, que o Vasco vai ter pela frente. E o Maurício Barbieri, até lá, já deverá ter tido alguns reforços, né? Pelo menos o famoso, maravilhoso Serginho já estará à disposição do nosso treinador. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Muito obrigado aí a vocês que ficaram até o final. A fase não anda nada fácil. Eu sei que o torcedor tá irritado. Você não quer saber nada do Vasco. Deve estar de saco cheio da minha cara e também de todo mundo que tá falando de Vasco. Porém, infelizmente, é o meu trabalho. A gente tem que trazer aqui essas informações para você, torcedor. Eu tô extremamente nervoso com essa permanência do Maurício Barbieri. Não posso falar o que eu acho aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ser bloqueado e infelizmente eu não vou conseguir colocar ele no ar. Mas a minha opinião, sendo bem honesto, é muito mais forte do que isso que eu falei aqui nesse vídeo hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto e é nóis.